Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface! Tudo bem? Quero falar com você sobre Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que este é um livro de contos. São 18 contos. E o último conto se chama Morangos Mofados. E é ele quem dá o nome ao livro. Mas por que Morangos Mofados? É porque é a história, é a narrativa de um sujeito que vai ao médico porque ele está sentindo constantemente o gosto de morangos mofados, de morangos que tinham sido esquecidos na gaveta. Aí ele faz tantos e tantos e tantos e tantos, vários exames e não dá nada. Então ele chega a insistir com o médico, a dizer que ele tem câncer no cérebro. Não tem nada de câncer aqui não. Aí ele fala, será que não é câncer na alma? Aí o médico fala, você deve estar com algum problema aqui, mas é mal da época. Ó, interessante, é mal dessa época. E recomendo um remédio, um psicotrópico que, de fato, tira esse gosto de morangos mofados que o cara tinha na boca, né? E ele passa... Em compensação, olha aí a consequência negativa, né? A contraindicação. Ele perde todo o estímulo de viver, ele fica extremamente desanimado, nem vontade de levantar ele tem de sair da cama para realizar suas tarefas mais básicas. Então tem um momento que ele, sabe quando esvazia completamente a vontade de existir, um tédio tão grande que ele não tem mais estímulo para a vida. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, tem uma hora que ele passa tão mal, mas tão mal, mulher, que ele acaba vomitando. E nessa de vomitar, ele põe para fora toda aquela substância que estava fazendo ele se sentir muito mal, né? Perder todo o estímulo da existência, ficar arreganhado existencialmente. Aí tem uma coisa super interessante, bem curiosa, que eu queria compartilhar com você, boa mulher. Né? O Caio Fernando Abreu confessa que o que acontece nesse ponto na narrativa? Você vê que o sujeito está no impasse. Se ele fica com esse remédio, ou seja, um remédio que tira esse gosto desagradável de morangos mofados, ele perde completamente o estímulo para viver. Agora, se ele para de tomar o remédio, quer dizer, ele volta a ter um pouco de estímulo para a vida, ele fica com esse gosto desagradável de morangos mofados. Então há um impasse. O plano original, o projeto original do Caio Fernando Abreu era fazer com que o homem tirasse sua própria vida, né? Deixasse de viver. Só que ele percebe que a própria personagem, porque muitos escritores falam isso, a gente tem que respeitar a lógica do livro, a lógica literária, para manter aquilo que ele chama de progressão temática. Então ele está percebendo que a progressão temática, a lógica do texto, estava fazendo com que a personagem lutasse por sua própria existência. Né? Então o que você tem no final? Em vez de o cara deixar de viver, ele encontra um estímulo para a vida e segue em frente. Vida que segue, apesar de tudo. Aí você deve estar se perguntando, mas que história maluca é essa? Gosto de morangos mofados que não se sabe qual é o motivo, qual é a razão e o... Pera. Para entender isso, você vai ter que entender o contexto social, o contexto histórico, o contexto cultural do Caio Fernando Abreu, que passava pela cabeça dele no momento em que ele escreveu este livro, né? No momento em que ele escreveu este primeiro conto, que é justamente o último do livro, mas é o primeiro, foi o gatilho, o elemento inicial, o ganchinho, que puxou os outros 17 contos. E aí você vai perceber uma coisa super interessante, né? Que é, coincidentemente ou não, o Caio Fernando Abreu, por isso que ele é chamado de a voz da sua geração, né? Ele vai ser a antena de sua geração, e esse livro ganha essa fama mesmo, tá? Mas que geração é essa? Caio Fernando Abreu foi jovem, na década de 1960, que é uma época marcada, você já deve ter estudado, né? Ele mesmo se diz da geração Beat. Geração Beat era um conjunto de escritores que vão se inserir naquele contexto dos anos, finalzinho dos anos 50, toda a década de 1960, da contracultura. O que era essa contracultura? É uma geração que vai produzir, vamos assim dizer, uma cultura que vai se colocar contra a cultura oficial, que nós chamamos de establishment, né? São jovens que não estão contentes
com o mundo que eles vão herdar dos adultos. Lembra? Da década de 40, os adultos de 1950 vão passar um mundo extremamente tradicional, um mundo extremamente conservador. Então esses jovens vão se colocar contra isso. Essa geração você deve conhecer, principalmente pelo ano de 1968, lembra que começa em Paris, jovens se colocando contra todo o sistema, isso vai se espalhar, chega aqui no Brasil, passa pelos Estados Unidos e aí vai inspirar, por exemplo, esse ideal do filme Hair. Esse filme Hair, ele vai cristalizar, ele vai sintetizar esse ideal da contracultura, que é se colocar contra, como eu já disse, ao establishment, né? É se colocar contra a tradição, se colocar contra o status quo, que é o sistema como ele está aí. Então, veja, é uma geração que vai querer uma mudança da sociedade. Então, veja, essa geração que vai estar ligada ao movimento hippie, que vai buscar a liberdade sexual nessa esteira, né? Junto dessa liberdade sexual você vai ter, então uma mulher tem direito a ter prazer sexual, isso acelera o movimento feminista. Veja, se eu tenho a liberdade sexual, isso acelera o movimento gay. Se você tem essa liberdade, você vai ter a luta pelos direitos civis, então os negros vão lutar pela igualdade, né, social. Você tem o Malcolm X, você tem o Martin Luther King. Então você tem uma época de inúmeras mudanças que vão, como já disse, cristalizar nesse filme, que vai sinalizar um novo mundo. Eles dizem até a Era de Aquários. Então deu para ver, né, nessa cena famosíssima do filme, esse ideal dos jovens. Então a juventude acaba virando moda, né, a partir dessa época, dos jovens tomando as ruas, fazendo um movimento, lutando por uma sociedade melhor. É aí que você vai lembrar de Woodstock. Se não me falha a memória. Minha memória não é tão boa assim, não. Mas, enfim. Então é essa geração que Caio Fernando Abreu viveu, desse espírito revolucionário, extremamente luminoso, alegre, contente, vai estar representada na ideia dos morangos. Os morangos representam o quê? Que delícia, essa entrega aos prazeres da vida, essa entrega aos prazeres existenciais. Só que Caio Fernando Abreu está no Brasil. Então você imagina essa geração, essa onda de 1960, né, que explode em 1968. O que está acontecendo no Brasil? No lugar dessa luminosidade que foram os anos 60 e principalmente os anos 70, né, dessa juventude lá fora, aqui nós temos a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Então você tem esse regime militar que impôs uma repressão, não só o regime militar, mas a sociedade conservadora que endossava, que apoiava esse regime. Esse é o contexto que Caio Fernando Abreu vai conhecer. Ele vai encontrar enquanto lá fora tem todo esse espírito de revolução, esse espírito de inovação, de liberdade, de progresso, de modernização, o amor livre, não tem nenhum problema você ser gay. O que acontece? Aqui você tem um sistema extremamente repressor que vai oprimir toda essa mudança. Então os morangos, os prazeres dos anos 60 e 70, vão ser jogados ali na gaveta. Lembra que o cara falava que sentia o gosto como morangos que foram esquecidos na gaveta? E esses morangos ficaram mofados. Quer dizer, os ideais de liberdade, os ideais de um mundo novo, por causa desse contexto de repressão, mofaram. E olha que interessante, você que é excelente em biologia, porque você, meu público do Magrício Cibernética, é excelente. Você vai se lembrar que o mofo, como um fungo, ele se reproduz por meio do esporo, que é um negocinho que fica no ar. E olha que interessante, como ele se espalha no ar, como um mofo se espalha no ar, ele contamina tudo. Então, olha que me disseram que se você tem um pacotinho de morango e mofou nesse pacotinho fechado, veja como o esporo, que é o mecanismo de reprodução do mofo, ele se espalha pelo ar, o pacote inteiro está condenado. Ou seja, essa repressão, esse mofo, ele se espalha e vai contaminar e vai estragar tudo. Então tá entendendo o contexto deste livro, Morangos Mofados, que o Caio Fernando Abreu começa a escrever, se não me falha a memória, em 1979, quer dizer, já são os anos da redemocratização, quando o Brasil está começando, os militares estão se preparando para
abandonar, deixar o poder, e o Brasil está nessa promessa de redemocratização. Mas depois de tudo que o Caio Fernando Abreu sofreu, ele e sua geração, repito, ele se sente como a antena de sua geração, depois de tudo que ele sofreu, ele está meio em descrédito, desanimado. Será que vai realmente existir redemocratização? Será que os direitos de todos mesmo serão respeitados? Isso vai estar na mente dele desde 1979, quando ele escreve o primeiro conto, que é o último do livro, Morangos Mofados, até que ele publica esse livro em 1982. Para reforçar o que eu estou dizendo, basta lembrar que o Caio Fernando Abreu, ele está com um conjunto de ideais, de desesperança, de desencanto, que lembra uma música de um contemporâneo dele, de alguém que compartilha a geração dele, que é o Cazuza. Lembra a música Ideologia? Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu acho interessante o Cazuza dizendo: meus heróis morreram de overdose, né? Que parece ser uma referência a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a Jim Morrison, esses ídolos da geração do Caio Fernando Abreu e do Cazuza, que viveram essa coisa dos prazeres intensamente, e o Morangos, e eles acabaram morrendo. Então eu perco meus heróis, perco meus ídolos, e o pior é dizer, os meus inimigos estão no poder. Então essa sociedade contra a qual eu lutei, essa sociedade conservadora, esse status quo até mesmo reacionário, está lá mais fortalecido do que nunca, apesar de toda a minha luta, de todos os meus esforços nos anos de 1960. Então você percebe, por isso que ele fala, olha o desencanto do Cazuza, que é de uma certa forma mesmo o desencanto de Morangos Mofados. Ideologia, eu quero uma para viver, quer dizer, eu perdi o norte, eu perdi o rumo, eu perdi a minha orientação, eu perdi meus ideais, né? Então, este livro que vai falar desse desencanto dessa geração, dessa desesperança em relação à redemocratização, dessa sensação de ter pelo menos, é o nome de um dos contos, os sobreviventes, né? Sabe, sobreviver a esse naufrágio dos ideais e daí, o que eu vou fazer daqui para frente? Que é o tema do Morangos Mofados, vou continuar vivendo, vou continuar existindo. Então esse livrinho, ele está dividido em 3 partes. A primeira se chama O Mofo, que vai apresentar o quê? São contos que vão mostrar um indivíduo, um protagonista, massacrado por esse contexto social, repressor, opressor, conservador, reacionário, retrógrado, preconceituoso. Já a segunda parte, chamada Os Morangos, ela vai apresentar o quê? Um protagonista que tá no mesmo contexto opressor, repressor, né, massacrante, só que essa personagem, à sua maneira, ela vai conseguir achar um caminho para sua existência, que é, sabe, essa coisa do Morangos Mofados é de fato isso, né? A reorientação. Vamos buscar um outro tipo de sonho, uma outra ideologia, mas ao nosso modo, sem aqueles sonhos mirabolantes dos anos de 1960. Já a terceira parte só tem um conto, que é aquele que encerra o livro, Morangos Mofados, que de uma certa forma ela soma as duas primeiras. Você tem, como eu já tinha falado no comecinho desse vídeo, o sujeito que está se sentindo mal, existencialmente, sem saída, mofo, mas aí ele consegue, a maneira dele, o jeito dele, a sua saída, encontrar um caminho, Morangos. Agora eu sei que tem gente aí que está na expectativa, vai falar ou não, vai falar ou não? Bom, vou falar, por que eu não ia falar? O Caio Fernando Abreu, ele é um dos ícones da literatura gay, da literatura homossexual. Ele, como gay, né, ele vai... Engraçado que, veja como ele é realmente uma antena do seu tempo, de uma tal forma que... O que vai acontecer? Algumas de suas personagens funcionam como alter egos, ou seja, o que é alter ego? Aquela personagem que é o outro eu do autor. Então o autor se coloca a sua personalidade nessa personagem. Então todas as personagens desses 18 contos são de uma certa forma um pedaço, tem uma parte da personalidade do Caio Fernando Abreu. E alguns contos falam de relações homoafetivas, de relações homossexuais. Então o Caio Fernando Abreu está ligado, ele é rotulado como literatura homossexual, literatura gay, rótulo do qual ele
ele sentiu um desgosto, ele não concordava com isso, porque o que ele está falando, veja, é o que vai aparecer, por exemplo, no Terça-feira Gorda. Eu estou falando de uma atração sexual, eu estou falando de um amor que, por coincidência, coincidentemente ou não, mas para ele é coincidência, por um acaso, é uma expressão que aparece direto no conto, né, Terça-feira Gorda, por acaso é um homem sentindo atração por outro homem. Então, o que eu estou falando é do desejo sexual, que a genitália, essa questão da orientação sexual é o de menos. O que ele quer tematizar é o desejo sexual. O Caio Fernando Abreu até faz uma crítica severa. Eu vi uma carta que ele escreveu uma amiga dele, falando assim, olha, que é engraçado, né? O pessoal só vê essa questão do gay. Então, quando um fulano de tal, um artista renomado gay, vem aqui ao Brasil, a imprensa fala o quê? Fulano de tal... Gay. Isso. Gay, né? Lembra exatamente esse aspecto. Agora, quando vem um artista heterossexual, ninguém fica falando fulano de tal, heterossexual. Então, para que essa marca? Então, acima de tudo, o que o Caio Fernando Abreu está dizendo é que a literatura dele é literatura. Se é gay ou não, ok, tudo bem, mas o assunto principal é falar da essência humana, do desejo humano. Tudo bem, o tema da homossexualidade aparece aqui, vários e vários contos falam disso, mas há outros contos, como por exemplo, Pera, Uva ou Maçã. Não se aborda a homossexualidade aqui. Né? E é um texto que é coerente com o conjunto do Morangos Mofados, que é falar do quê? De uma geração que perdeu o seu rumo, se desencantou diante de tantos sonhos que não conseguiram se realizar, e ela luta para procurar o seu caminho, o seu espaço. Agora, não vá você pensar que essa minha ressalva, ou até mesmo a ressalva do Caio Fernando Abreu, em dizer não é literatura gay, significa que ele está abordando esse assunto assim, cheio de dedos, está pisando em ovos, como se ele ainda fosse um gay Nárnia, que ainda está no armário. A verdade, meu amor, o Caio Fernando Abreu, que se mostra como um outsider, como se mostra membro de uma literatura marginal, porque é uma literatura que não vai fazer aquilo bonitinho, aquela literatura enfeitadinha, cor-de-rosa, que a gente exibe naqueles momentos bonitinhos. Não. Ele vai fazer uma literatura que aborda o tema, inclusive, da homossexualidade, de uma maneira clara, mas tão clara que tem momentos que a gente fala o quê? Buana, eu estou tétrica, eu estou coralina, passada. Coralina mesmo, pétrica, passada. Agora, o mais interessante é que ele não fala como nosso amiguinho aqui, Echebeude, Buana do céu. Ele fala exatamente o termo, que eu nem tenho coragem de falar aqui, tá? Mas o mais interessante é que esse mesmo autor, às vezes no mesmo texto, no mesmo parágrafo, que produz uma literatura que deixa que nem um pinto, chocado. Nossa, com termos de mais baixo calão, é o mesmo autor que coloca o quê? Expressões extremamente sublimes, poéticas, lindíssimas, nossa, que deixa a gente extremamente arrepiado, como nesse mesmo Terça-feira Gorda. Então, após essas expressões extremamente chulas, pesadas, né? Então você tem os dois homens se entregam ao amor carnal, e há um momento em que o narrador fala uma coisa lindíssima, e brilhamos. E ele vai trabalhar, sabe, esse clímax do amor, ele vai trabalhar esse clímax associando a metáforas sempre do brilho, seja da purpurina, seja do mar, seja do plâncton. Então isso é de uma metáfora lindíssima. Então não esquece, ele consegue ser ao mesmo tempo chulo e sublime. É o baixo e o altíssimo, no mesmo texto. Tanto que tem uma coisa que é super bonita nele, é o que nós vamos chamar de intimismo. Nós temos a narração sempre entrando na mente, nos meandros, naquele complexo, naquele emaranhado que é a mente da personagem, muitas vezes assim, perturbada, conturbada, atormentada pelos seus desejos que estão sofrendo uma repressão. Então é gostoso acompanhar, como por exemplo, Além do Ponto, em que você tenha o desespero dessa personagem, e até interessante, o texto em um parágrafo só, é um conto de um único parágrafo, isso vai tornando o texto labiríntico, e aí a gente, e está em primeira pessoa, a gente acaba se sentindo nessa personagem, no seu desespero de encontrar o grande amor de sua vida, de se sentir amparado, de buscar um pouco de conforto, um pouco de calor humano.
amor. Ah, e outra coisa que enriquece o texto dele, né? Não só essa elaboração poética, esses fluxos de consciência. Então, é um texto muito rico. Não vai dizer que é porque é literatura marginal, como ele não faz parte do mainstream, como ele é um outsider. Então, nossa senhora, então deve ser baixaria. Tem a baixaria, mas ela é construída de uma forma extremamente literária, até mesmo poética. Caio Fernando Abreu é um cara muito culto. Você percebe isso pelas constantes intertextualidades que ele faz. Ele vai citando filmes, ele vai citando textos poéticos, ele vai citando trechos de romance, e até música. Tem estudos que fizeram isso, acompanharam as referências musicais. Aliás, para quem vai prestar Unicamp, eu fiz uma playlist no Spotify, na minha conta, o link está aqui embaixo. Eu fiz uma playlist com as músicas, as canções citadas nos 6 contos cobrados pelo vestibular da Unicamp 2025-2026. Quer ouvir? Pega o link aqui embaixo. Se bem que eu nunca me esqueço um dia que eu levei uma bronca de um aluno que eu falei de playlist, porque eu tenho playlist, por exemplo, do romantismo, do barroco, do modernismo. Bom, aí eu falei, acompanha, segue a minha playlist que eu montei, vai lá ouvir a playlist que eu montei no Spotify. Então o aluno me deu uma bronca. Professor, você se esquece que nós somos vestibulandos. Sabe quanto está a inscrição do Enem? Sabe quanto está a inscrição da FUVEST e da Unicamp? A gente não tem dinheiro para pagar Spotify. Depois dessa, então o que eu fiz? Também montei uma playlist no YouTube. Tá? É só pegar esse link aqui. Segue aqui e ouça as músicas que são citadas nos 6 contos selecionados pelo vestibular da Unicamp 2025-2026. E você que vai prestar esse vestibular da Unicamp 2025-2026 e quer saber um pouquinho mais, quer se aprofundar sobre esses 6 contos que esse vestibular selecionou de Morangos Mofados, então veja que essa playlist em que serão analisados cada um desses 6 contos. Mas o conto que você está procurando ainda não está nessa playlist? Veja bem o que eu acabei de falar. Ainda não está. Ué. E quando estará, professor? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo desta e de tantas outras novidades do Magriço Cibernético. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você soubesse sobre Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, curte aí esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Um beijo, sabor morangos, mas não mofados, e até o nosso próximo encontro.